Mais uma live do CRO-MG no ar. E hoje nós já estamos recebendo aí o empresário Dr. Paco Fazito. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Aretusa. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo com você? Graças a Deus, que bom recebê-lo aqui nesse espaço do CRO-MG, que é mais uma interação que nós temos com os profissionais da odontologia. Muito obrigado pela sua participação desde já. E hoje, né, doutor Paco, nós estamos aí com um tema super interessante, que é o planejamento financeiro para o dentista. O Sim, pessoal pode estar aí participando conosco, enviando a sua pergunta, que o doutor Paco vai estar respondendo algumas dúvidas, né, doutor? sim, com certeza. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar. Muito obrigado. Mas antes, doutor, de a gente começar aí esse bate-papo, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Tá, vamos lá. Aretusa, eu sou dentista de formação, né? E a todos os dentistas que estão acompanhando no Instagram do CRO. Eu me formei em 2003 pela PUC Minas, aqui de Belo Horizonte. E quando eu formei, já sabia que eu gostaria de fazer endodontia, que é a única especialidade que eu tinha mais afinidade na época da graduação. Então, eu fiz dois cursos de aperfeiçoamento, eu fiz uma especialização no UFMG, né? E como a maioria dos dentistas, eu não tinha um dentista na família, sabe? Então, eu já fui tentando empreender, montei um consultório que fechou de forma muito rápida, por falta de planejamento, né? Montei uma clínica depois que também não deu certo, e essas coisas foram me incomodando, sabe? Até que, mais ou menos no final aí de 2006 para 2007, eu fiz um mestrado em administração de empresas, e aí no mestrado minha cabeça realmente abriu. Eu não sabia que qualquer pessoa da graduação poderia fazer, qualquer graduado poderia fazer o mestrado em administração. Descobri que isso era possível, e aí sim eu fui para a área administrativa, por assim dizer, né? Então, mesmo assim, não larguei odontologia. Eu trabalhei como dentista até 2011, só que aí já com uma outra cabeça, né? Meu consultório dando certo, a clínica dando certo. Foi aí que eu tive um convite para largar tudo que eu tinha feito até então e para ir para a Prudential, que é uma seguradora, né? Uma multinacional de seguros. Eu larguei tudo, larguei a clínica, larguei o consultório, larguei 8 anos de profissão aí na odontologia. Nossa, E aí eu entrei de cabeça na área financeira, né? Então, fiquei 8 anos trabalhando nessa empresa como gestor, enfim, na área comercial também. E depois eu montei as minhas empresas, eu saí e montei minhas empresas focadas para odontologia, nichadas na odontologia, né? Então, certo. hoje eu sou empresário desse ramo, eu tenho uma empresa de consultoria financeira, uma contabilidade digital para dentistas, enfim, né? Trabalho nesse ramo de seguros, investimentos, porque eu acho que a área odontológica ela é muito carente de informação, né? Quem dera quando eu me graduei, eu tivesse algumas informações para poder iniciar a profissão da forma correta. Eu tive que aprender meio que na marra, nos erros, entendeu? E esse planejamento aí financeiro para os recém-formados que já chegam aí na expectativa no mercado de abrir sua clínica, né? E também os que já estão há bastante tempo, mas não têm essa organização, esse planejamento na sua clínica. Então a gente vê a importância, né, de planejar realmente isso. E para iniciar o nosso bate-papo, vamos então falar um pouco sobre o que é esse planejamento financeiro. Tá, vamos lá, Aretusa. O planejamento financeiro, de uma forma mais simplória, nada mais é que um processo racional de administrar despesas, receitas e investimentos com o objetivo de tornar os seus planos em realidade, entendeu? Né? Então, e dessa forma você vai tentar minimizar problemas indesejados no meio do caminho. É muito comum o dentista errar, e não só o dentista, né? A maioria das pessoas errar no seu planejamento financeiro justamente por não ter preparado o terreno antes ter conhecimento para saber o que fazer. Muita gente faz de forma intuitiva. Ah, o meu amigo faz desse jeito, então vou fazer assim também. O meu pai fazia desse jeito, minha mãe fazia desse jeito, então eu vou fazer assim também. Meu professor faz desse jeito, então eu também vou fazer dessa forma. E muitas das vezes isso dá errado, né? Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, né? O mercado mudou muito de uns tempos para cá. Então, a gente tem essa preocupação hoje, a gente enxerga, né, de uma forma sistêmica todo o planejamento financeiro e a gente detecta que os dentistas têm muita dificuldade no que fazer, né, o que fazer de forma correta. Então,
é imprescindível você buscar informações e hoje em dia, com a internet, né, com o advento da internet, a gente tem informações muito mais rápidas, né? Na minha época, quando eu formei, era só enciclopédias, então a gente tinha que correr. A informação era muito restrita, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a É. informação é bem mais fácil. Hoje não tem desculpa, né, doutor? Não, não. Hoje em dia, em 2 segundos, a gente consegue saber qualquer resposta, Rapidinho né? consegue. É isso É, mesmo. Bom, doutor Paco, e por onde começar esse planejamento financeiro? tá, vamos lá. Primeira coisa é mudar um pouco seu mindset mesmo, falar, olha, eu preciso mudar, né? Saber reconhecer que você não está da forma como tinha que estar, né? E até mesmo se você é uma pessoa bem-sucedida na área, né? É importante saber que você pode potencializar isso ou saber se você está fazendo alguma coisa errada, tá? E que isso é muito comum também, tá? Segunda coisa, disciplina, né? É preciso disciplina para você poder ter um planejamento financeiro correto. A gente cansa de ver aqui. Eu tenho uma boa e má notícia, né? A má notícia é que você tem que ter essa disciplina mesmo, né? Porque é difícil você mudar seus hábitos, mudar suas características. Em contraponto, a boa notícia é que é muito mais fácil do que com alimentação ou saúde, sabe? Então é bem mais fácil do que tentar emagrecer, ir para a academia, ficar mais forte. Com dinheiro, com alguns ajustes, a gente consegue melhorar a nossa vida financeira de uma forma absurda, sabe? E a terceira situação chama-se organização, tá? Eu, particularmente, pela minha andança, né, na área financeira há muitos anos, eu sempre atuei no nicho odontológico, né? Eu fico abismado com a quantidade de desorganização financeira que os dentistas têm, tanto para com a clínica, o consultório, a vida profissional dele, quanto a vida pessoal, sabe? Então, a gente cansa de ver aqui dentistas que não sabem nem quanto faturam por mês, né? Qual que é o lucro líquido dele, qual que é o valor da hora clínica, relacionado a seguros, investimentos. Existe uma dificuldade muito grande que a gente percebe, assim, sabe? Então, é importante a gente frisar isso. Você tem que querer mudar, tem que ter disciplina, né? E tem que começar a se organizar financeiramente, né? E hoje a gente tem vários artefatos para isso, nem que seja um aplicativo de celular, planilhas no computador, né? Então, é importante saber que você tem que mudar e fazer por onde. Ou seja, para ter uma clínica de sucesso é preciso ter um bom planejamento. Começa aí, um bom planejamento financeiro. Sim, perfeito, perfeito. Né? Tanto da pessoa física, do dentista, como da pessoa jurídica do consultório dele. Mesmo se esse dentista, ele não tem um consultório, não tem uma clínica, mas ele trabalha numa clínica de um terceiro, de um outro dono de clínica. Mas é importante ele saber que ele tem que gerenciar a carreira dele como se fosse um empresário mesmo, né? E não fazer de forma amadora como o que a gente vê por aí. Doutor Paco, e o que pode acarretar essa falta de planejamento financeiro? É igual eu falei primeiro. Primeiro, o custo da mudança, né? Tem muita gente que sabe que tem que mudar, mas não muda. Ah, eu fiz assim até hoje e nunca tive problema, então eu não vou mudar, né? Só que isso a médio e longo prazo tende a ser um grande erro, né? Vou dar um exemplo aqui da área tributária, né? Tem vários dentistas que a gente sabe que não fazem da forma correta como tem que ser feito. A gente sabe que daqui a pouco tempo, né, não vai ser mais igual era há 20, 30 anos atrás, né? Há 2 anos atrás também, onde as pessoas iam fazendo e trabalhando meio que a toque de caixa, sabe? Hoje em dia mudou muito, né? Então você precisa saber que tem que ter uma estrutura, tem que saber como proceder de forma correta. Então, saber que tem que mudar é primordial, né? Tem que ter esse conhecimento e acessar as informações sem muito conflito de interesse, tá? Isso é outra questão que eu gosto muito de bater na tecla. Tem muita gente oferecendo muita coisa para os dentistas o tempo inteiro, sabe? Então, vem ali um vendedor de seguro, um de investimento, o gerente do banco, né? Enfim, tem mil situações que se você não procura saber qual que é o melhor para o cliente, né? O melhor para você, a tendência de não fazer o melhor negócio é muito grande. Certo. E como, então, se planejar, né, de forma correta financeiramente? Tá. Como fazer isso aí de uma forma correta? Tá. Esse tema, Aretuza, é um tema extremamente extenso. Vou tentar ser um pouquinho mais breve, mais sucinto, Aham. né, pelo tempo que a gente tem, mas é mais ou menos o seguinte: o que o brasileiro normalmente faz? Né? O que o
o dentista normalmente faz, né? O maior patrimônio do dentista não é o carro dele, não é o imóvel que ele tem, não é o consultório, não é a clínica, não são os equipamentos que ele tem, é a força de trabalho, é a capacidade de gerar receita, que a grande maioria dos dentistas, se não está trabalhando, não gera receita, né? E aí, o que o dentista normalmente faz? Né? Desde o recém-formado até as pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Normalmente, ela começa a ganhar dinheiro e já vai direto para os projetos de vida e sonhos, né? Então, é como se fosse o seguinte, eu comecei a ganhar dinheiro, eu já comprei um apartamento financiado de 30 anos, de 35 anos. O dentista acaba assim, ou então comprei minha clínica, comprei um consultório, montei um consultório mega, ultra sofisticado e tecnológico, e moderno, e muitas das vezes ele acaba trocando os pés pelas mãos, né? Então, ele já foi direto para os projetos de vida e sonhos. Num planejamento financeiro que a gente considera que seja o ideal, né? Lógico que isso é muito individualizado, mas num conceito mais amplo, o ideal justamente, o dentista começou a ganhar dinheiro, aí ele tem que proteger essa receita. Como é que ele protege essa receita? Ele protege essa receita de duas formas. Ele protege essa receita através de seguros, né? E os principais seguros para os dentistas, de uma forma bem simplória aqui também, né? É o seguro de vida, que a gente considera extremamente importante. O DIT, né? Que é o Diária de Incapacidade Temporária, que a gente fala muito disso também. E o seguro de responsabilidade civil, né? Que o protege contra uma ação de um paciente, enfim. São os 3 seguros que a gente considera que sejam os mais importantes para a vida do dentista. Então, ele protege essa receita dele através de seguros e de reserva de emergência, né? Essa reserva de emergência, Aretuso, ela normalmente a gente pode falar aqui dos 6 meses, mais ou menos, dos custos dos dentistas pagos, né? Tanto na vida pessoal quanto um capital de giro para a empresa e para o consultório também. Porque o que a gente mais vê é dentista misturando conta pessoal com conta profissional, né? Que isso não é certo, não pode ser dessa forma. De jeito nenhum, né? Você tem que ter um controle de onde está vindo a sua receita, né? Onde você está gastando também. Então, a gente cansa de ver o dentista, ele recebe do paciente e paga a conta de luz da casa dele, é a mesma conta corrente para as duas situações, então vira uma bagunça só, tá? Então, vamos lá, vamos recapitulando. É a construção do patrimônio, né? Começa a ganhar dinheiro, proteger essa receita, né? Através de seguros e reserva de emergência, e depois saber investir o seu dinheiro, tá? O brasileiro, ele investe muito mal, tá? O brasileiro, ele é muito refém de instituições bancárias de varejo há muitos anos, né? A gente vem disso de uma forma cultural. E não é, na grande maioria das vezes, não é o melhor para o cliente. Então, a gente conhece várias pessoas que investem nesses grandes bancos tradicionais. Existem várias taxas, vários custos que estão embutidos nesse valor e o cliente nem sabe, né? A odontologia ela evoluiu demais nos últimos 20, 30 anos e o mercado financeiro também. Então, hoje a gente tem aí várias fintechs, bancos digitais, tem grandes corretoras de investimentos, tem gestoras de investimentos, né? Então, assim, tem várias situações que o dentista consegue colocar o dinheiro dele e consegue performar de uma forma muito melhor. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo bem básico. Tem muita gente com dinheiro em poupança, né? E acha que poupança é um lugar seguro. A poupança hoje, ela rende menos, ela rende negativo. Se você botar um dinheiro lá, depois de um ano, tem menos do que você colocou, né? E tem mais de 16 mil brasileiros com mais de R$1 milhão na poupança. Por quê? Falta de orientação. O mercado, ele é dinâmico, o mercado, ele muda, né? Então, saber investir seu dinheiro da forma correta e para depois constituir seus projetos de vida e sonhos. Então, vamos lá de novo. Ganhei meu dinheiro, protegi esse dinheiro através de seguros e reserva de emergência. Saber investir o meu dinheiro, ainda mais que a gente está vivendo a menor taxa de juros da história, né? A taxa de juros hoje está em 2%, né? Então, assim, nunca teve tão baixa. E, normalmente, essa taxa está atrelada a investimento de renda fixa. Então, assim, que é onde a maioria dos dentistas investem seu dinheiro, né? Através de gerente de banco, às vezes até em corretora de investimentos, mas você tem que ter uma orientação adequada, senão você vai estar pedalando e não vai sair do lugar. Tá? Aí depois disso, aí sim você vai constituir seus projetos de vida e sonhos da forma correta. É isso que a gente chama de planejamento financeiro ideal, Aretusa. E não dá, né, para continuar. Você recebe, trabalha um dia inteiro, um mês inteiro, recebe, paga as contas e acabou o dinheiro. Sim, sim. Esse é um outro erro gravíssimo do dentista. O dentista do brasileiro, de forma geral, por que eles fazem normalmente? Eles pegam o que você recebeu de lucro no mês, né?
paga todas as suas contas, o que sobrar eu invisto, né? O brasileiro pensa dessa forma. Só que qual que é o problema disso, né? Se você inverter um pouquinho a ordem, você resolve muito da sua vida financeira para aposentadoria, por exemplo. Porque se eu recebi o dinheiro que eu tenho por mês, tá? Meu lucro líquido, e eu guardar, eu separar isso antes de pagar minhas contas, você vai conseguir, né, ter esse planejamento financeiro de uma forma invertida e muito mais assertiva também. Porque você vai conseguir guardar dinheiro. Porque as pessoas só guardam se conseguir ter... Se conseguir sobrar dinheiro no final do mês. E às vezes a gente vai gastando, e às vezes não sobra nada, né? Então é importante mudar um pouco essa equação para conseguir guardar o dinheiro e fazer o que tem que fazer, né? Você falou num ponto muito interessante, a reserva emergencial. Nós chegou aí a pandemia, ela veio e pegou todo mundo de surpresa. Sim. Aí é o que entra. Aqueles que não têm uma reserva, não tiveram, não programaram, com certeza está meio perdido aí nessa situação. A pandemia, acho que ela veio, assim, lógico que ninguém queria que ela acontecesse, né? Mas ela veio para criar um aprendizado muito grande em todo mundo, né? Principalmente no que tange o planejamento financeiro. Os dentistas, né? Vários que não tinham uma reserva financeira de emergência para a pessoa física dele ir para o consultório, quem tinha minimizou. O consultório ficou fechado durante um tempo, só atendia emergência e urgência, né? Então, mas, sim, caiu demais a receita. Então, muitos dos dentistas que pelo menos tinham uma reserva financeira, ou capital de giro do consultório, da clínica, eles conseguiram se manter. Mas o que a gente viu aí são vários dentistas que tinham 1, 2 meses ou não tinham absolutamente nada. Aí chegou a pandemia, consultório fechado, não conseguiu trabalhar. Eu já conheço alguns colegas que tiveram que fechar clínica, fechar consultório. Por quê? Por falta de planejamento. Então, a reserva financeira, quando eu estava falando daquela planejamento financeiro ideal, antes da pessoa investir, antes dela começar a investir em bolsa, investir onde ela quiser, ela tem que ter uma reserva financeira de emergência. Porque podem acontecer alguns imprevistos que, se eles ocorrem, a gente não sabe quando eles vão ocorrer, e se ocorrerem, a gente tem esse colchão financeiro, essa reserva financeira para minimizar os impactos desses problemas, entendeu? Falando em imprevistos, vamos então destacar alguns aí que mais acontece, que o senhor acompanha, esses imprevistos que podem acontecer aí no meio do caminho. Sim, são vários, tá? São vários. Primeiro, vamos falar os que a gente acabou de citar aí, que são essas crises no setor que acometem todo mundo, né? Essa maior crise sanitária, econômica de toda a nossa geração, né? Então, veio uma pandemia onde ninguém esperava e quebrou. Só em Belo Horizonte aqui foram mais de 12 mil CNPJs fechados. Então, realmente, bem complicado esse tipo de situação. Então, além de crises no setor, além de passivos trabalhistas que podem acontecer, se o dentista não está preparado, a secretária entra na justiça contra ele, né? Ele pode descapitalizar, divórcio, enfim, tem mil situações. Mas o que a gente sempre fala são os imprevistos que podem acontecer em relação à saúde do dentista, né? Então, o dentista ele pode ficar doente, o dentista ele pode ter algum tipo de doença, ele pode ter algum tipo de invalidez, ele pode até chegar a faltar de forma precoce, né? Ir para um hospital por algum motivo, por algum acidente. E se ele não tem uma reserva para isso, né? Por que existem os seguros? É justamente para proteger contra imprevistos. Vai ser muito difícil um dentista falar que não precisa de um seguro. Para me convencer vai ser um pouco complicado, tá? Mas por quê? Porque é muito mais inteligente você utilizar o dinheiro de uma seguradora do que utilizar o seu dinheiro que foi construído ao longo dos anos para poder custear uma situação mais grave, né? Então, o problema econômico que é acarretado devido a uma doença, a uma situação desse sentido, um acidente, uma invalidez, e o dentista ele precisa do corpo dele para trabalhar, né? É estritamente necessário que ele tenha esse tipo de garantia, né? Então, esses imprevistos vão muito por aí. A parte da saúde do dentista, né? Da parte de alguma doença, algum acidente, além de situações que não são controláveis, né? Como se fosse, como, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo agora. Certo. Doutor, vamos falar então de um futuro próximo aí para muitos que estão chegando aí ou pensando na aposentadoria. Vamos lá. Então, como planejar bem isso aí para chegar na aposentadoria e estar tranquilo? Tá, vamos lá.
Primeira coisa, Aretusa, é ter consciência que você precisa mudar um pouco os seus hábitos de vida para conseguir chegar lá da forma como você quer chegar, né? Então, a gente fala muito disso aqui, da parte de organização. Primeira coisa que o dentista tem que fazer, até mesmo que está começando, o que estiver começando é começar da forma correta, tanto no que tange a parte de seguros, tanto a parte de investimentos, tanto no que tange a parte de reserva financeira e a parte tributária, principalmente, né? Eu canso de ver várias pessoas, vários dentistas que não se preocupam com isso e hoje estão tomando aí multa da Receita Federal porque não fizeram da forma correta, não estão na modalidade correta, né? Para você pagar imposto, enfim, né? Então, o que a gente preconiza muito, tá? É saber como é que eu chego lá na frente da forma como quer chegar. Primeiro, informação correta, querer mudar, e a informação da forma adequada, sem conflito de interesse, tá? Por que eu falo muito de conflito de interesse? Porque a gente cansa de ver, né, alguns players do mercado, né, gerentes de banco, enfim, de corretores, que a pessoa está preocupada só com o seu. É como se fosse assim, diretor, se eu perguntasse para um vendedor de banana e virasse assim, ô, vendedor de banana, qual que é o melhor alimento que existe? Ele vai me falar o quê? Banana. Não que banana seja ruim, né? Mas eu não posso comer só banana. Então, no mercado financeiro, as pessoas que vendem um produto só, normalmente eles tendem a ser, existem exceções, tendem a ser pessoas que vão tentar só te empurrar aquele tipo, te vender aquele produto que você tem para oferecer. Vai defender o seu, né? Sim. Então, o ideal, às vezes, é procurar pessoas no mercado financeiro que não tenham um conflito de interesses. É como se fosse um cirurgião dentista. Vamos supor lá que a pessoa foi lá fazer um implante, né? Antes de fazer o implante, primeira consulta, você vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame clínico intraoral, né? Você vai colher um tanto de informações a respeito da vida desse dentista, da saúde dele, para indicar o melhor tratamento. No mercado financeiro, a mesma coisa, né? Então, até retomando esse exemplo da banana aí, é como se fosse no nutrólogo. Imagina, eu chego no nutrólogo e falo, nutrólogo, qual que é o melhor alimento para mim? Olha, deixa eu fazer um exame de sangue em você, deixa eu ver seus hábitos alimentares. Aí sim, eu vou conseguir te indicar o melhor para você. Porque o que a gente cansa de ver aqui, Aretusa, no mercado financeiro, são várias pessoas que estão subalocadas, né? Achando que estão bem, achando que tem um produto muito bom, que vão conseguir se aposentar com isso, e lá na frente, na hora que ela abre os olhos, ela fala, nossa, eu estou toda ferrada. Desculpa a expressão, entre aspas. E a concorrência, ela só vai aumentando, né? Sim. As coisas estão inovando e a concorrência aumentando também. Sim. Não é isso? É isso. Eu acho que os dentistas eles têm que mudar um pouco o conceito de que eu não gosto de número, né? E eu não gosto de matemática e eu não quero saber o que acontece na minha clínica. Aí passa para a secretária resolver a vida financeira dele inteiro e não é assim, né? Eu acho que como que não tem uma experiência, né? Também às vezes administrativa acaba colocando tudo a perder. Perfeito. E nem só isso, né? Eu acho que é seu negócio, é seu consultório, é sua clínica, é sua carreira. Você tem que gerenciá-la, né? O que eu sou contra também não é que os dentistas têm que começar a ser o as financeiro, estudar tudo de finanças, não é isso. Sim. Mas entender o mínimo, principalmente para poder saber dizer não, né? Quando as pessoas começam a oferecer um tanto de coisa, título de capitalização de banco. A gente vê dentista com tanta coisa aí que realmente no mercado financeiro é abominável, assim, sabe? Mas eles acham que estão bem alocados e não estão. Então, é importante a gente cravar essa situação, porque tem que procurar informação, tem que procurar uma assessoria isenta de conflito de interesse, de pessoas que vão orientá-la da melhor forma possível, tá? Para poder mostrar o caminho menos tortuoso. O tortuoso sempre vai ser, nunca vai ser fácil, mas procurar o caminho menos tortuoso, né? Para quem está aí nos assistindo e pensando, nossa, fiz tudo errado, será que dá tempo ainda de começar, de levar isso aqui para frente? Meu planejamento está um fracasso, e agora? Aretusa, eu posso te garantir que ainda há tempo. Você lembra quando eu falei mais cedo que com dinheiro é muito menos difícil do que a pessoa emagrecer, do que ficar forte na academia? É mais ou menos por aí. Então, com alguns pequenos ajustes, a gente consegue mudar toda a vida financeira da pessoa, né? Então, tanto na parte tributária, quanto na parte de seguros, tanto na parte de sucessão, quanto na parte de investimentos. Então, hoje em dia, tudo é muito possível. Por quê? Porque o mercado financeiro evoluiu muito nos últimos 20 anos, muito. Então, a gente, assim, surgiram várias empresas,
Hoje a gente tem acesso a muita informação, a muita coisa. O que eu sou um pouco contra são que hoje em dia a gente tem que saber filtrar também. Porque, por exemplo, se você abre o Instagram, tá cheio de gente falando de bolsa, de mercado de ações, mercado Isso, variável, que você tem que ter um conhecimento para poder fazer isso, né? E a pessoa está lá, ah, não, a renda fixa é ruim porque rende pouco, então eu vou agora começar a trabalhar com bolsa. Aí o dentista, ele mesmo isso. começa a querer comprar, porque ele vê muita gente falando disso, e não é assim. É uma ciência complexa. A gente que é do mercado financeiro, a gente delega para as pessoas que ficam trabalhando com bolsa o tempo inteiro. Então, por quê? Porque eu trabalho com outras coisas, né? Sim, eu não trabalho só em mercado variável. Então, o dentista, menos ainda. O dentista, ele tem que simplesmente atender o paciente dele da melhor forma possível, mas ele tem que administrar a clínica, o consultório, tem que entender que um pouquinho do mercado financeiro para saber falar não e delegar para as pessoas corretas para poder levar a vida financeira dele da melhor forma possível, entendeu? Né, chegar, né, de repente, falar, não, então agora, depois que eu assistir essa live aqui, vou pegar o meu dinheiro, vou investir em bolsa. Não, Não, primeiro tem que ter um não, preparo, tem que não. saber como é que funciona, Sim, né? perfeito, perfeito. E assim, você tocou justamente nesse ponto, né? Não dá para a pessoa olhar assim, ver o que viu na televisão, o pessoal falando, ah, vamos fazer Sim, dessa forma. Um colega falou, ah, comprei papel sei lá, comprei um ativo X, né? Então, também vou investir nisso porque ele também investiu. Não é assim. Cada caso é um caso, cada um tem um objetivo, cada um tem uma meta, cada um tem um sonho. Então, você precisa adequar o seu planejamento de investimentos também de acordo com o sonho de cada um e com a meta de cada um. É diferente isso. Então, por isso que a gente deixa isso muito claro, né? Não adianta você ver os outros fazendo e querer fazer igual, né? Você precisa procurar as pessoas certas para poder te ajudarem a conquistar suas metas, objetivos e sonhos. justamente. Então, para quem está chegando aí, o recém-formado, já abrindo aí sua clínica, a expectativa toda, esses conselhos aí já tem que ser aplicados desde já, né? Para poder garantir um futuro bacana, tranquilo. Perfeito, Aretuza, você tocou no. Até vou falar um pouco sobre outra situação aqui também, que a gente repara muito. É, é o recém-formado, quando ele fala assim: poxa, pronto, agora eu me formei, vou montar É. minha clínica e meu consultório. Isso acontece demais, tá? Por que que Uhum. vários consultórios e clínicas fecham de uma forma muito rápida, né? É muito efêmero. Por quê? Porque simplesmente não teve uma pesquisa de mercado antes de montar a clínica e consultório. Será que esse ponto aqui é o ponto ideal para mim, para minha clínica? Qual o tipo de público que eu quero atender? É a classe A, B, C, D, E, enfim, né? Vai ser uma clínica popular, não vai? Vai ser uma franquia odontológica? Então, eu preciso ter um estudo para isso também, né? Eu preciso saber que é necessário um planejamento também para poder empreender, montar clínica, montar consultório. Qualquer empresa é assim. Se você for comprar uma franquia, né? Ok. Se você for franqueado de alguma empresa grande, eles vão fazer uma pesquisa de mercado, vai saber onde aprovar esse ponto. E no consultório é a mesma coisa, na clínica também, né? Então, você saber para quem que você vai atender, né? Qual que é o tamanho do seu investimento para isso, né? E como você vai começar. A gente cansa de ver gente começando de forma errada e tendo muita dificuldade financeira ao longo do tempo, entendeu? E o custo é alto para fazer esse planejamento financeiro, ir atrás daquela pessoa, daquele especialista, para poder te ajudar. Conta, fala para a gente um pouquinho sobre isso. A pessoa que agora está interessada em procurar alguém especialista para Sim, poder ajudá-la a abrir a sua clínica. sim, sim. Então, qual o passo? Ô, Aretusa, é muito mais barato investir esse dinheiro agora em pesquisa de mercado e tarará, fazer um planejamento correto de abertura de uma clínica de consultório, do que você arcar com uma escolha errada, né? E lá na Com certeza. frente e a gente ter esse tipo de problema futuro, né? Que acontece demais. Então, se você consegue ter acesso a uma pesquisa de mercado não tão cara, um planejamento de forma assertiva, correta, e você consegue minimizar esses futuros problemas lá na frente. Então, você consegue entender como é que vai ser sua clínica, seu consultório. Tem gente... Por que que eu errei no meu início? Poxa, eu montei um consultório na região supernobre aqui de Belo Horizonte. Eu tinha eu Uhum. mais 4 colegas, mais 3 colegas, né? Mesmo assim, dividindo despesas e tudo mais, a gente teve uma dificuldade, o consultório fechou em 6 meses, porque ninguém sabia se planejar, não sabia nada da parte administrativa, né?
Então, e o nosso acesso à informação na época era muito mais precário do que é hoje. Então, a saber procurar esses profissionais certos faz toda a diferença para você. Ah, mas eu tenho que gastar com isso agora? Não, você vai investir nisso agora para o seu consultório dar certo e começar da forma correta, né? O investimento também aí não é só do consultório, mas também do próprio profissional, né? Tem até aqui o Vinícius está comentando, como é que devemos fazer para ficar tão elegante como o Paco? Uau, o cirurgião dentista, ele também tem que estar elegante, não é mesmo? Para receber ali seu paciente, investir na sua imagem. Primeiramente, porque a gente fala muito da clínica, né? Sim. Primeiramente, muito obrigado aí, Vinícius, pelo elogio. Eu trabalho assim normalmente, então eu tenho que trabalhar de terno e gravata. Mas, sim, tudo isso faz... A forma como, não só o dentista, mas como a secretária dele vai atender o paciente na clínica, no consultório, ela tem que estar bem vestida, um sorriso no rosto, né? Então, o próprio dentista tem que estar muito polido também, um ambiente muito limpo, muito arejado, muito... Sabe, a gente tem que saber levar a vida de forma profissional, tá? Eu bato muito nessa tecla de ser profissional e levar a odontologia não de forma amadora, como vários aí fazem por falta de planejamento ou por já estar no mercado há muito tempo, falar, quer saber, vou continuar dessa forma, mesmo que até eu mudar vai gerar um esforço muito grande, né? Mas você tem que fazer, não tem jeito, senão o mercado acaba te engolindo. Justamente. Bom, doutor Paco, ainda nós temos mais uns 5 minutinhos aí para poder estar abordando alguma questão que nós não falamos. Então, se o senhor estiver lembrando, pode ficar à vontade nesse tempo para poder estar reforçando aí sobre o planejamento financeiro na sua clínica. Tá, vamos lá então. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, queria agradecer a oportunidade, tá, Detuz, de você, do CRO, pelo convite. Foi uma honra para mim. Eu fui dentista, assim, eu vivi na carne, né? Assim, todas as dificuldades, as dores dos dentistas durante toda a minha trajetória profissional. Foram 8 anos na odontologia, como endodontista. Então, eu tive vários acertos e vários erros também, tanto na vida financeira pessoal também, por falta de orientação e falta de conhecimento, quanto na vida financeira da minha clínica, do consultório, por isso que abri clínica e fechou, e consultório fechou, que é natural, né? Então, o fato de você querer mudar e querer aprender, né, isso muda tudo. Então, o dentista tem que sair um pouco daquela redoma de vidro que ele tem, né, de ficar só falando de clínica, de consultório, da parte técnica da odontologia, e tem que saber gerir o negócio dele, tem que saber gerir a clínica, tem que saber gerir o consultório, tem que saber gerir a vida financeira dele. Enfim, a pandemia, ela assustou todo mundo, mas ela veio para deixar lições. E a maior lição, para mim, chama-se profissionalismo, né? Profissionalismo, levar a profissão de uma forma completamente diferente. Os que já fazem isso, ótimo, continuar e potencializar isso, mas a grande maioria não faz isso de forma profissional. Então, muitos são amadores na parte tributária, muitos são amadores na parte de investimento, muitos são amadores na parte de seguros, de reservas, do planejamento financeiro em si, né? Então, o maior recado que eu dou é esse: saber procurar as pessoas certas, não tentar fazer tudo sozinho, porque a chance de dar problema também é muito grande, né? Procurar referências em todas as áreas para poder conseguir trilhar o melhor caminho, porque hoje o dentista que está começando consegue, de uma forma, minimizar muito mais o tempo de sucesso na profissão do que a minha geração e as gerações passadas também, né? Além disso, ele consegue também, e os que já estão há mais tempo conseguem consertar de uma forma muito mais rápida do que imaginam, né? A gente atende consultorias aqui na nossa empresa, e a gente tem aqui clientes com 50 e tantos anos, né? E a gente conseguiu, com poucas artimanhas aqui, já conseguir mudar a vida financeira dele. Então, a gente tem que saber, igual a Camila Andrade colocou, é importante aprendermos a dominar as nossas finanças. Eu sou dono do meu destino, né? Então, assim, eu tenho que ter controle sobre as minhas atitudes financeiras, tanto na vida financeira pessoal, quanto na vida financeira da minha clínica, do meu consultório. Doutor Paco, e para encerrar aqui, uma última perguntinha. Como é que o senhor visualiza e vê a odontologia pós-pandemia, né, na área de planejamento financeiro? Eu vejo uma busca grande, né, porque normalmente a gente só abre os olhos para uma situação depois que acontece com a gente, né? Infelizmente é assim.
né? A gente fala, isso não vai acontecer comigo, só acontece com o vizinho. Só Justo. que a gente esquece que a gente é vizinho de alguém também, né? É, Então, é assim, isso. a gente também é vizinho de alguém. Então, a gente tem que lembrar, porque a pandemia apareceu, aconteceu, né, é uma realidade, uma triste realidade. Então, a gente tem que entender que a gente precisa, pós-pandemia, de novo, a palavra que eu vou sempre utilizar chama-se profissionalização. Se eu não sei fazer sozinho, e não dá para abraçar o mundo sozinho, o dentista tem que atender, né, tem que fazer os procedimentos técnicos e tal. Você tem que buscar uma ajuda correta, uma ajuda isenta para poder levar a profissão da melhor forma possível, sua clínica, seu consultório, o gerenciamento, softwares, né, a parte financeira pessoal, saber o que tem que fazer e não escutar qualquer um aí na rua, porque tem muita gente vendendo muita coisa, né, aproveitando, existem esses oportunistas, né, de pessoas que aproveitam o momento para poder falar um tanto de coisa na cabeça e o dentista acaba entrando, né? Não só o dentista, como qualquer pessoa, né? Comprando, às vezes, produtos que não precisavam ser comprados. Então, procurar pessoas Justamente. isentas de conflito, de interesse e saber se planejar novamente. A pandemia passou, está passando, graças a Deus, acabou. Então, eu não posso errar de novo, né? Já que eu aprendi com o meu erro, então agora, assim, vou construir meu planejamento da forma correta. Por isso que nós vamos estar dando aí continuidade a esse assunto aí durante o ano, nós vamos nos encontrar mais, né, doutor? Para Sim, poder estar passando aí várias informações para os nossos seguidores, todos os profissionais aí de odontologia, com certeza, né? E assim, o CRO-MG agradece demais, o nosso tempo chegou ao fim, mas a conversa é tão boa, passa tão rápido, a gente nem vê, né? sim, Tem muita sim, gente mandando abraço, outros comentando que não é mole não, né? Cuidar de uma clínica e por aí sim, vai. sim, com certeza. Ó, Justo. Doutor, muito obrigado. O CRO agradece demais a sua participação e nós estamos aqui abertos e com certeza vamos estar realizando outras lives, mesmo assunto do planejamento financeiro, né? uhum. Passando aí para o pessoal. Eu agradeço, eu que agradeço o convite, Taretuza, seu, do CRO, né? Igual eu falei, é uma honra, é uma instituição que eu adoro, porque representa a classe de dentistas que eu tenho muito orgulho e falo, apesar de estar em outra área, né? De ter largado a odontologia, mas voltei, né? Porque, querendo ou não, minhas empresas Né? são nichadas na odontologia. É uma área que eu amo, tenho, assim, tenho um imenso orgulho de ter feito odontologia, de ter sido dentista, de continuar sendo dentista, de certa forma, né? E eu agradeço todas as pessoas que ficaram com a gente durante a live e estou aberto aqui para as nossas próximas conversas, que eu acho que vai ser de muita valia, tá bom? Com certeza. E a nossa live, para quem entrou no meio da nossa live, ou agora no finalzinho, não pegou tudo, ela vai estar salva no nosso Instagram. Então, dá para poder ir lá e rever toda novamente. Doutor, mais uma vez, boa noite, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Aí eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Um obrigada, tchau. abraço. Tchau. Outro, tchau.